A garrafinha na fazenda abandonada. Eu cresci ouvindo minha avó contar histórias da época em que morava na roça, mas nenhuma me marcou tanto quanto a do cavaleiro. Segundo ela, todas as noites, sem falhar, ele surgia pela estrada de terra, montado em um cavalo preto enorme. O som dos cascos era lento, ritmado. Toque, toque, toque. E logo depois vinha um assobio fino que parecia deslizar pela madrugada com um frio próprio. Ninguém sabia muito bem quem ele era. Diziam que morava numa fazenda distante. Outros falavam que ele ajudava a vigiar as terras dos vizinhos. Mas o que todo mundo sabia é que ele não tinha medo do escuro. E na roça, quem não tem medo da noite, certamente conhece coisas que não deveria. Meu avô conversava com ele com frequência. Ficavam escorados na porteira falando da vida, das colheitas, de política, de bobagens. O cavaleiro sempre descia do cavalo, segurava as rédeas com calma e sorria, como se fosse só mais uma noite comum, até o dia em que não foi. Minha avó conta que naquela noite o cavaleiro chegou pálido, trêmulo, o cavalo inquieto, como se quisesse fugir. Meu avô percebeu de longe que algo estava errado. Quando o cavaleiro desmontou, suas mãos balançavam levemente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou meu avô. O cavaleiro respirou fundo, depois contou. Ele disse que tinha passado pela antiga fazenda do seu tchão, que havia sido abandonada às pressas meses antes. A casa estava caindo aos pedaços, o mato engolindo as cercas, e o estábulo parecia respirar, como se ainda tivesse vida ali. Enquanto passava, ouvi um barulho vindo de trás do estábulo. Toque, toque, toque. Como se algo estivesse batendo em madeira, tentando sair. Ele achou que fosse algum animal preso. Foi investigar. Disse que o cheiro era estranho, uma mistura de mofo com enxofre, forte o suficiente para queimar o nariz. Quando empurrou a porta do estábulo, nada. Só palha, escuridão e silêncio. Mas o barulho continuou atrás das tábuas do fundo. Ele afastou a palha com a ponta da bota e lá estava, uma garrafinha pequena, tampada com cera preta, e dentro dela uma criatura. Um ser minúsculo, do tamanho de um dedo, pele escura, enrugada, olhos enormes que brilhavam mesmo no escuro. Ele batia no vidro com unhas finas, afiadas. E então ele falou: "Me solta, e eu te dou tudo o que você quiser." A voz era fina, arranhada, mas clara, como se alguém estivesse cochichando bem no ouvido. O cavaleiro largou a garrafa na hora. Disse que nunca sentiu tanto medo. Montou no cavalo e saiu dali quase caindo da sela. Depois daquela noite, nunca mais passou assobiando pela estrada. E dias depois, segundo minha avó, alguém encontrou a fazenda completamente revirada, mas a garrafinha não estava mais lá. O cavaleiro que parou de passar. Quando eu era criança, o silêncio da roça sempre me deixava inquieto. Minha avó dizia que só parecia silêncio, porque, se você prestasse atenção, sempre havia algo caminhando na escuridão. Mas havia uma coisa que quebrava esse silêncio todas as noites: o cavaleiro. Ele surgia sempre à mesma hora, entre 8 e 9 da noite. A estrada de terra era estreita, cercada de árvores que tapavam a luz da lua. Mesmo assim, era impossível não notar quando ele se aproximava. Os cascos batiam devagar, e logo depois vinha aquele assobio agudo. Minha avó dizia que aquele som não era para espantar o medo, era para avisar quem estava ouvindo que ele estava chegando. Meu avô sempre deixava a luz da varanda acesa para o caso do cavaleiro aparecer para conversar. E muitas vezes ele aparecia e eles ficavam ali, conversando como velhos amigos. Mas em certa noite, o cavaleiro não apareceu. No dia seguinte, apareceu sim, mas completamente transtornado. Meu avô disse que o homem parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. A barba desgrenhada,
O olhar perdido, o cavalo tremendo como se tivesse sido perseguido por algo invisível. Depois de muito insistir, o cavaleiro contou o que tinha visto. Ele dizia que naquela madrugada estava voltando para casa quando viu uma chama fraca dentro da fazenda abandonada. Pensou que alguém estivesse invadindo o lugar, então desceu do cavalo. O portão do estábulo abriu sozinho. Lá dentro, algo se movia entre a palha, um som ritmado como unhas batendo no chão. Contudo, não era um animal. Era pequeno demais. Quando se aproximou, uma garrafa brilhou sob a luz da lua. E dentro dela havia um ser, um demônio, minúsculo, com chifres curvados e pele que parecia estar sempre queimando. Ele sussurrou: "Se me libertar, torna-se tudo o que deseja, tudo." O cavaleiro recuou, mas a garrafa tremeu sozinha. As unhas rasparam o vidro por dentro, deixando marcas impossíveis para aquele tamanho. Ele correu dali sem olhar para trás. Depois desse dia, ninguém mais ouviu o assobio na estrada. Mas, há algumas noites, quando o vento bate, parece que alguém ainda está tentando avisar que está vindo. O pacto que nunca aconteceu. Nunca vou esquecer as noites frias na casa da minha avó. Ela gostava de apagar todas as luzes e contar histórias como se estivesse passando adiante um segredo. E essa história, ela sempre contava com a voz baixa. Ela dizia que meu avô tinha um amigo, o cavaleiro que cruzava a estrada todas as noites. Ele era alto, magro, sempre com a mesma roupa, sempre com a mesma expressão séria, mas era bondoso. Tirava o chapéu para as mulheres, ajudava quem precisava e nunca deixava de cumprimentar meu avô. Mas aquele homem nunca mais foi o mesmo depois do que viu na fazenda abandonada. Segundo minha avó, naquela noite a lua estava tão fraca que parecia ter medo de iluminar a estrada. O cavaleiro seguia de volta para casa quando ouviu um choro. Não de gente, não de animal, mas algo que parecia uma mistura dos dois. Veio de trás do estábulo. Ele desceu, caminhou devagar e sentiu a perna tremer quando viu a porta abrir sozinha. Ao entrar, percebeu que o cheiro era forte, como carne queimando e terra molhada. O choro saiu de novo. E então ele viu a garrafa. Uma garrafa suja, tampada, trincada, e dentro dela um ser contorcido. Ele parecia sorrir mesmo sem boca. Os olhos eram brancos, sem pupila, mas ainda assim perfuravam. Quando o cavaleiro se aproximou, a criatura parou de chorar e disse: "Abra! Eu posso dar o que quiser. Dinheiro, terra, saúde, amor. Abra, e será seu." O cavaleiro disse ao meu avô que por um breve segundo teve vontade de abrir. Algo dentro dele empurrou esse desejo na mente, como se fosse uma mão invisível virando sua palma para soltar a tampa. Mas ele não abriu. Jogou a garrafa no chão, montou no cavalo e fugiu desesperado. Dias depois, alguém foi até a fazenda. A garrafa estava intacta, mas vazia. E minha avó sempre terminava dizendo: "Existem coisas que esperam séculos para alguém ouvir sua voz. Sorte a nossa que ele teve força para dizer não."